para ver se a conexão agora funciona bem. Para recebermos nosso amigo Jackson. Deixa eu ver se eu acompanho por aqui. Boa noite, pessoal. Esperando só aqui o Jackson entrar. Já fizemos os testes. Carlinho, fica aí a posto. Obrigada, Paulo, pelo apoio nos dado. Já entrou nosso convidado da noite. Deixa eu ver se ele... Jackson, ouve bem? Oi, agora sim. Boa noite. Boa noite, agora vamos para valer. Já estou até olhando o nosso tempo, conferindo até aqui no celular. Nós entramos 19h08. Temos aí 55 minutos para você caprichar e se debruçar. E na oportunidade da live de hoje, logicamente a gente precisa agradecer aos nossos parceiros, aos nossos amigos, aos nossos engenheiros e o pessoal da ABMEC que tem contribuído para essa realização. Foi uma idealização meio que rápida, meio que abrupta. A pandemia fez isso conosco e deu tudo certo, e está dando tudo certo. Os convidados são excelentes. E também na oportunidade a gente acaba mostrando que o nosso estado tem sim engenharia de qualidade, tem sim profissionais que merecem nosso respeito e não deveriam, não tem como a gente aqui, como a ABMEC, como diretores dela, deixar de prestigiar os nossos membros, os nossos parceiros, que foram colegas, inclusive, de sala, né, Jackson? E essa é a oportunidade. É um prazer, em nome da ABMEC, recebê-lo. A partir de agora começa a nossa live para valer. A live de hoje, o Jackson trará para mim e trará para vocês, falará sobre válvulas de segurança de alívio. E nada melhor, e ninguém melhor, para se auto-apresentar. Eu tenho uma colinha, gente, tá? Porque a gente tem que ter uma colinha do convidado, né? Mas eu quero que você, Jackson, se apresente, você fale do tempo que você tem de trabalho, da sua experiência. Pelo que o Carlos e o Paulo estão dando feedback aqui, está fluindo bem, graças a Deus. Vamos que vamos, vamos que vamos. Jogue duro, a live é Vamos sua. lá. Boa noite a todos. Eu que agradeço aí o convite, né, de estar podendo contribuir um pouco do que eu sei. Não é muita coisa, mas eu tenho que dar para a gente trocar uma ideia. Meu histórico aí, né, escolar, vamos dizer assim, né, comecei no Senai aí com 16 anos, curso de aprendizagem, já na área industrial aí. Após 18 anos saí de lá, entrei no Cefet, Escola Técnica, fiz curso técnico em mecânica, né? Na sequência, após alguns anos, né, faculdade, a Pitágoras, de Engenharia Mecânica, e depois fiz uma pós em Engenharia de Segurança do Trabalho, né? Em paralelo ao curso do Senai, eu já estagiei na Coca-Cola, trabalhei em indústrias daqui, né, como Ingequipe, em manutenções de válvula, né, tanto diversos tipos de válvula, segurança, controle, das mais diversas válvulas aí da indústria. Né, após isso, recebi uma proposta, comecei a trabalhar nesse ramo de petróleo e gás, né, sondas onshore, né, que são sondas terrestres, né, e após um certo tempo também fui para o mar, trabalhar no offshore, plataformas. Todos esses dois aí eram uma mistura, né, a parte técnica aí, tanto hidráulica como pneumática, instrumentação, e aí a gente conseguiu aprender um pouco aí em cada uma que passou, né. Hoje eu
hoje eu quis trazer um assunto aí que muita gente tem dúvida, né? Um assunto bastante interessante, né? Que são as válvulas de segurança e alívio, né? As válvulas em si, né? Elas foram criadas de modo a proteger os equipamentos e as pessoas, né? Então, para a gente falar em válvula, a gente não pode esquecer de falar do código ASME, né? Que as válvulas foram inicialmente criadas em função do código ASME, né? Um acidente que ocorreu nos Estados Unidos em 1905, uma fábrica de sapatos que explodiu e normalmente, né, essas coisas assim começam a se ter cuidados após os acidentes. Infelizmente acontece dessa forma, né? As melhorias acontecem após os erros, né? Então a ASME se juntou, fez um comitê e criaram a ASME 1, né? Que a ASME 1 é voltada a caldeiras, né? Vasos de pressão submetida a fogo, né? Caldeiras. Uhum. Inicialmente, as válvulas de segurança era com braços de alavanca, né? Tinha um peso que você faz. Ainda existe essas válvulas em algumas autoclaves pequenas, você ainda consegue encontrar. Ela tem um peso que você consegue regular esse peso. É eficiente, sim, muito eficiente, né? Muito eficiente, porém é de fácil desajustar ela. É muito fácil porque ela não tem um sistema de travamento muito bom, né? Então eu fiz aqui também um roteirozinho básico do que a gente pode começar aqui a falar sobre alguns termos que também tem na NR13, né? E que serve para a gente poder entender também esses funcionamentos das válvulas, né? Uma palavra muito usada que a gente costuma ver aí, né? Que é a PMTA, né? Todo mundo vê, PMTA, o que é PMTA, né? Pressão máxima de trabalho admissível, né? Como é que a gente chega nessa PMTA? Não, a gente chega nessa PMTA através de cálculos, né? Por tipo de material, fator de segurança, né? Tudo isso aí vai interferir para chegar na PMTA, que esses cálculos também são feitos através de código ASME, normalmente, código ASME aí, que são seguidos, né? Algumas válvulas também são criadas no regime DIN, que são europeia, né? Norma europeia, mas a maioria a gente encontra código ASME, né? Com relação à pressão de operação, o pessoal às vezes confunde a PMTA com a pressão de operação, né? Pressão de operação é a pressão normal, sem alteração nenhuma no processo, né? A PMTA normalmente está 10% ali acima dela, que é onde a válvula pode ser setada, né? Caso ocorra uma sobrepressão aí do processo, né? Alguns conceitos a mais aí que a gente vê nesse segmento aí de inspeção e válvulas, a gente vê muito termo em inglês, né? Muito termo em inglês, né? Então, as válvulas, elas têm uma característica de descarga inicial ou abertura total, né? Muita gente conhece, qual é a pressão de abertura da válvula? Né? Ela pode ser descrita de acordo com o código. O fabricante que diz, a minha pressão de ajuste é a partir da minha abertura inicial, aquele chiadozinho lá do que se trata, né? Uhum. Então, essa descarga inicial, alguns utilizam como simmering, né? Também é um termo em inglês, né? Sobre essa questão da válvula. Aí, pressão de ajuste, né? Pressão de ajuste a frio. É a pressão que é feita na bancada, né? O técnico coloca a válvula na bancada, faz o ajuste de acordo com a folha de dados, a FD do equipamento. Então, essa é a pressão de ajuste a frio. Muitas das vezes é colocado, se for para trabalhar com equipamento como caldeiras, né? Ele tem um fator de correção aí de temperatura, né, que eu posso até iniciar aqui, mas mais na frente eu vou falar um pouco disso, esse fator de correção, que é a compensação em função da temperatura do processo. Pressão de abertura, você viu? Já a gente já falou de pressão de abertura. A sua fala, Jackson, porque quando somos alunos, a gente vê falar muito em siglas, e realmente a gente até conversou sobre isso antes, né? Porque fala tanto em siglas, e normalmente as siglas realmente não são brasileiras. A gente às vezes sente até dificuldade
a gente recebe dos fabricantes, porque a maioria de fabricantes, quando a gente parte para a área indústria, normalmente são alemães, são gigantescos. Então, assim, as Isso. siglas, foi bem importante você ter falado nas siglas, porque todo mundo se engancha nas siglas. E tem essas confusões mesmo. Naturalmente, em todas as áreas tem essas confusões. Foi ótimo você ter falado isso, porque um dos projetos da BMEC, Jackson, é alcançar a mente de aluno também, entendeu? Então, ele como aluno, quando ele vier aqui assistir a sua live, ele já vai entender e buscar, pesquisar o que cada sigla significa. E como você bem Certo. pontuou, não são brasileiras. Então, precisa compreender o que a sigla quer dizer. Às vezes, para você que é esperto na área, tem essa expertise, tem experiência, você fala com tranquilidade, você fala numa linguagem técnico, mas alguém que está a ouvir, poxa, que sigla é essa? O que isso significa? E às vezes, como você bem pontuou aí, é coisa simples. São coisas de pressão, são tolerância de pressão, e você explica quando é até pressão alta ou baixa, e essas siglas significam muitas vezes isso. E é bom que o aluno também tome essa diretriz da importância das siglas, como você apresentou. E eu tenho aqui para a Sim. gente começar, você já falou de siglas, o que para você pode trazer para a gente hoje? Qual a importância real, eu estou falando da nossa realidade, tá? Do lacre em uma PSV. Primeiro, eu peço a você que fale o que é PSV e depois você fala da importância do lacre dela, tá? Porque como é uma sigla, aí você diz, a sigla é isso, eu quero, mesmo que a gente repita, não tem nenhum problema, mas aí você traz um conteúdo com propriedade para todos que estão aqui ouvindo. Tranquilo. Então, PSV é a nossa válvula de segurança, né? Em muitos lugares é uma válvula de segurança, já pelo... Eu quero calibrar minha PSV, quero substituir minha PSV. Então, PSV em inglês, né, que significa Pressure Safety Valve, né, que é válvula de segurança de pressão, né? Então, esse é a sigla, né? A tradução da válvula. Com relação ao lacre, o lacre é de extrema importância, né? Porque o lacre é a forma de, após a calibração, você impedir que alguém modifique o ajuste, né? O set pressure da válvula, modifique que você ajuste, então você faz o lacre na válvula, né? De modo que, inclusive, o ideal é que se coloque o lacre e tenha numeração. E você, dentro do seu certificado, você anote aquele número, caso alguém substitua, né? Você tem lá um resiste e falou, não, esse lacre, essa válvula aqui não foi feita por nós, né? Provavelmente alguém modificou, e então não existe mais a responsabilidade por nossa parte, né? Alguém mexeu. Então, Quem é o responsável, Jackson, por essa extensão? É o supervisor da área, é o engenheiro que está responsável por aquilo, é uma fiscalização. Explica isso também. Quem é o responsável daquilo? certo. Normalmente existe um quadro técnico, né? Aí, normalmente quem faz a manutenção em si é o técnico e o engenheiro faz aquela inspeção ali final, né? E ou ele pode fazer isso ou já tem uma pessoa específica para a emissão de relatórios, né? Então, dentro do relatório, ele vai exigir que seja lacrado o parafuso travado da válvula e colocado um lacre para que não seja modificado a válvula, né? Inclusive, e até no transporte em si também, não só folgue o parafuso, porque isso aí vai modificar o ajuste da válvula que você fez em bancada, que é de extrema importância que se mantenha daquela forma ali, para que no processo você não tenha um problema, né? Que a válvula tem aquela função de proteger o equipamento e as pessoas em si, então ela tem que trabalhar de forma 100%. Não tem meio termo. Jackson, você falou nisso, eu acho bem interessante, porque somos engenheiros de segurança do trabalho. Me desculpe, me permita explorar um pouco mais, porque eu percebo que você tem bastante conteúdo, tá? Talvez a minha dúvida seja a dúvida de alguns aqui, muitos têm vergonha de perguntar, né? Lembra quando a gente é aluno, às vezes a gente quer saber as coisas e fica com vergonha até de se pronunciar. Me diga uma coisa, você é o responsável por esse lacre de segurança, certo? Eu e você Certo. somos uma equipe, você é o engenheiro. E aí você saiu do seu plantão, outra equipe entrou, mas você é o responsável. Se você chegar Certo. lá, esse lacre, ele está
obstruído, corrompido, aberto. Qual o papel do engenheiro em relação à indústria? Nessa observação que ele identificou? De imediato faz um registro, ele não responde por aquilo, porque quando ele saiu do plantão, por exemplo, quem trabalha em indústria, ele deixou tudo ok, como é que tem essa garantia? Para que você fique respaldado como engenheiro e eu não venha por trás, burle algo seu e você seja prejudicado. Você entendeu a minha pergunta? Sim, sim. Então, de imediato, né, se você por força, né, falando, você não consiga parar o equipamento, você de imediato precisa emitir um e-mail para a pessoa que seja ali o gerente, o responsável da planta, e informar que o equipamento está em RGI. Isso tem dentro da NR13, né? Risco grave e iminente. Uma válvula descalibrada, sem certificado, né? Isso aí se constitui risco grave e iminente e o equipamento deve ser parado, porque ali você não tem mais segurança do processo. Entendi. Muito bom você informar isso, porque até para as pessoas que pretendam trabalhar nessa área, precisam saber quais as responsabilidades e quais os papéis devido, porque muitas vezes, Jackson, o que a gente percebe? Que tem pessoas que são formadas, né, que se registram, mas que infelizmente não têm aquela capacitação. E você bem falou, você já começou desde o início, há 16 anos, já vem trabalhando, você já vem investindo em você, em curso técnico, e você foi evoluindo, e hoje você já tem pós-graduação. Então, você a cada dia está evoluindo o seu conhecimento. Significa dizer que não é só simplesmente chegar numa indústria e dizer, não, opa, eu sou engenheiro, eu vou assumir isso aqui e está tudo certo. Tudo tem um processo, tudo tem um procedimento. Eu acho que o básico, no mínimo, é um profissional conhecer aonde ele está entrando, conhecer os riscos, o trânsito que ele vai precisar, porque até para ele melhorar e conduzir e dar resultados à própria indústria, não é verdade? Sim, com certeza. Tanto o engenheiro mecânico como de segurança tem total participação nesse processo aí, né, de manter a segurança do processo em si. Né? Então, a válvula, esse dispositivo de segurança, ele não pode ser burlado. Né? Inclusive, se existir válvulas de bloqueio, que normalmente o pessoal coloca a válvula de bloqueio antes da válvula de segurança, o questão de manutenção, vou tirar para o reparo, eu fecho aqui e removo. Né? Então, essa válvula, se colocada, deve ser colocado um bloqueio inadvertido, que isso também tem na NR13, que seja colocada uma etiqueta informando que a válvula não pode ser fechada durante a operação, né? E lacrada também, e com um lacre também, para que você também tenha um controle de qual lacre você colocou na válvula. Né? Isso aí é bastante importante bater nessa tecla aí. É bem importante mesmo, até porque em tempos de parada vocês têm outros procedimentos, às vezes as coisas são mais aceleradas, e se isso passa despercebido, pode provocar um sério dano, né? A gente fala até de acidentes mesmo, porque a gente está falando de válvulas, e às vezes a pressão de uma válvula que a gente não tem aqui nem às vezes como dimensionar, por isso que você queria até trazer arquivo, né? Era para compartilhar aqui conosco, não era? Vamos estudar esse caso aí. Não se preocupe não, que na próxima você terá retroprojetor, você terá um espaço ambiente, será no calor humano, presencial. A VMEC vai me convidar para trazer para os cursos. Pode ter certeza, e muito mais falando em válvula. Vamos lá. Então, é isso aí também, né, falando sobre essa válvula que a gente já comentou. Por quê? Porque se a válvula ficar fechada, né, a válvula de segurança não vai ter função nenhuma. Né? Entendi. E me diga uma coisa, você que é expert nas válvulas aqui, quais as diferenças entre pressão de ajuste, pressão de abertura e pressão de alívio? Você quer falar uma por vez? Você quer falar da pressão de ajuste, depois falar da pressão de abertura e a pressão de alívio, para que quem esteja ouvindo compreenda melhor? Ou se há alguma diferença, ou se elas andam lado a lado? Explica aí direitinho sobre as três pressões. Vamos lá. Então, essa dúvida é bastante comum, né? No mercado em si, até para quem já é da área também tem bastante dúvida quanto a isso, né? Então, pressão de ajuste é a pressão que vem para ser ajustada na bancada, né? Pressão de ajuste é a pressão que é ajustada na bancada.
que é testada normalmente com nitrogênio, as válvulas são testadas com nitrogênio, um gás inerte, fino, né? Normalmente é testada com nitrogênio quando ela trabalha com gás, né? Se a válvula trabalha com fluido compressível, né, que são líquidos, ela deve ser testada com água, né? Normalmente é essa regra aí que segue, né? Pressão de abertura é a pressão no processo. Por quê? O que acontece? Confunde muito essa pressão de ajuste com pressão de abertura. Por quê? Porque em alguns equipamentos, como caldeira, ele tem um fator temperatura, né? Então, na bancada, é-se colocado um percentual de até 3% a mais. Por quê? Porque quando você instala ela e ela trabalha com a temperatura do processo, a mola sofre uma deformação, né? E quando você injetar a pressão em si, quando ocorrer uma sobrepressão, ela vai abrir na pressão correta. Então, existe esse percentual a mais que você coloca na bancada para compensar a temperatura no processo, né? E a última que você me perguntou foi pressão de alívio. De alívio, né? A pressão de alívio é quando existe já a sobrepressão e a válvula abre instantaneamente, né? Chega a 100% de abertura. Essa é a pressão de alívio da válvula de segurança. Jackson, você como engenheiro de segurança do trabalho, a gente sabe que quando a gente fala de válvula, você pontua sempre aqui muito a pressão. Certo. Qual a sua maior dificuldade trabalhar em equipe em relação a válvulas? Falo com o seu humano mesmo, a sua equipe técnica. Certo. Não, eu creio que quando você treina a equipe, né, para que cria procedimentos, aí fica mais difícil de você sair daquela linha ali, né? Então, eu creio que até hoje eu não tenho ainda esse problema de não está fazendo a coisa correta, tal, porque existe toda uma sequência de montagem, né? O que se faz no final é acompanhar o teste, que normalmente é repetido 3 vezes aí, para confirmar que está abrindo na pressão correta, solicitada aí pelo cliente, né? Quem é o responsável por no caso, por esse laudo? Eu acredito que seja tipo uma inspeção laudada, né? Um relatório que você vai lá, especifica, faz a inspeção, faz, no caso, 3 verificações. No caso, é o engenheiro que é responsável? Isso, o engenheiro assina, né, comprovando ali. Então, o engenheiro, normalmente, ele tem que acompanhar ou ele ter bastante confiança na equipe, que se ela liberar a válvula ali após certos acompanhamentos, durante certos períodos, né, que eles estão liberando da forma que tem que ser. Mas o ideal é que se inspecione sempre que for finalizada, né, aqueles testes ali. Inclusive, né, o ideal é que as válvulas sejam desmontadas e fotografadas, e no teste também sejam fotografadas, que isso é uma comprovação de que realmente teve abertura, porque as válvulas de segurança, normalmente elas são calibradas em paralelo à inspeção de algum equipamento, né, do vaso, da caldeira, né, e a norma pede para que elas sejam desmontadas, inspecionadas, montadas e testadas. Então, tem todo esse... Então, quanto mais você gera evidências, né? Caso aconteça algum problema no processo, você tem que, não, eu desmontei, está aqui, está tudo fotografado, teste fotografado. Então, quanto mais você gerar evidência, é melhor, né? Jackson, você falou a gente fala de atuação da engenharia pelo papel importante que ela realmente tem, né? E a gente está falando aqui da área industrial, onde a gente compete a responsabilidade da área mecânica com segurança ao mesmo tempo, né? E aí você como profissional, você mesmo com toda uma equipe treinada, como você falou, porque um bom líder, ele prepara uma boa equipe. Porque nem todo momento a gente pode estar em todos os lugares. E aí, às vezes a indústria está com uma parada e aí precisa fazer, por exemplo, uma manutenção dessa, ou então alguma coisa aconteceu, uma pressão foi maior do que esperada, saiu do planejamento, saiu da programação, não é normal, foi algo incomum na indústria. E aí a sua equipe precisa atuar. Mas o Jackson está na fábrica, por exemplo, ou na indústria. Você prefere estar com a equipe ou mesmo confiando, você deixar a equipe à vontade? Eu falo você, o profissional, o Jackson. Então,
Isso aí é como eu te falei, vai depender muito da confiança que você realmente tenha na equipe. Se você confia na equipe, você tem como deixar tranquilamente o pessoal trabalhar só, sem estar 24 horas ali acompanhando no pé deles, né? Então você tem como sim, você pode fazer aí uma seleção esporadicamente, você ir lá, inspecionar uma no meio de 10, né? E comprovar que realmente tá fazendo da forma certa. Eu acredito que dessa forma aí não tem como. Pode dar errado, né? Tudo a gente tenta fazer a coisa mais certa possível, mas tem essas coisas terminam acontecendo porque é fator humano, né? Que está trabalhando. Então, algumas das vezes você não vem com psicológico tão bom, termina esquecendo uma coisa ali, né? Travar alguma coisa. Então, mas dessa forma aí você tem como deixar com a parte técnica e só fazer algumas inspeções, sim. Porque você, como você também tem engenharia de segurança do trabalho, eu também tenho, a gente aprende que, como engenheiros, e se formos responsáveis da engenharia da segurança do trabalho, que a gente nunca confie naquela equipe que saiu, né? Por mais que a gente tenha total confiança no profissionalismo dele. Gostei do tópico que você tocou, porque a gente vai adentrar agora, como você é líder, e a gente encerra hoje também o mês de setembro, e é importante a gente também lembrar que uma equipe é humana. Você bateu numa teclinha que eu estava só esperando você pegar para que a gente traga um pouquinho agora da segurança do trabalho, da nossa realidade e do que acontece com a equipe. O que é que as pessoas percebem, Jackson? Que a gente é máquina, né? A gente está na indústria, que o Jackson tem que estar sempre bem, que o Jackson tem que estar ótimo, que o Jackson tem que estar excelente. O Jackson é meu engenheiro mecânico, o Jackson é meu engenheiro de segurança do trabalho, o Jackson é um bom líder, o Jackson é um excelente profissional, ele é disciplinado, ele chega na hora certa, mas o Jackson, ele é primeiro o quê? Um ser humano. E muitas vezes, como você falou, a gente não está tão bem. E comprovado cientificamente, 90%, chega a quase 98%, né? Da falha, ela é humana. E aí, às vezes, um vacilozinho nosso, alguma coisa que a gente deixou de perceber, de enxergar, ou a gente provocou, ou a gente pecou por excesso ou por falta. Você, na sua experiência de vida, já passou por algum susto, por alguma coisa que você, por exemplo, poderia ter dado errado, mas não deu. Mas se permanecesse, vamos supor, sem um lacre, e alguém não visse, depois viram, e acontecesse um desastre, você já passou por essa experiência de ter dito, ufa, graças a Deus que deu tempo de eu resolver. Você? Então, acontece algumas vezes do cliente informar, a válvula não abriu, né? Não abriu por algum fator. Então, você vai lá analisar e você sempre vai com esse pensamento, né? Será que teve alguma coisa errada da nossa parte? Mas, normalmente, às vezes até no transporte, o cliente não teve cuidado com o transporte, com o equipamento, né? E na hora de instalar, ele não abriu da forma correta. Então, por isso que é aquela história, né? Quanto mais evidência tiver, né, mais você fica seguro quanto aos resultados aí. Eita, Jackson, bem tocado. Por isso que é bom falar com quem sabe, uma coisa puxa a outra. Fala para nós sobre o trânsito, o manuseio das válvulas. Pode ser também? Você Pode falou ser. bem, você foi numa área que eu faço também inspeção de válvulas, tá? E a gente tem uma empresa e assim, eu não vou falar, porque o convidado é você. Eu quero que você fale, por exemplo, você terceiriza uma empresa para fazer as inspeções de válvula, uma terceirizada. Eu quero que você fale sobre como deve ser o manuseio, o atendimento, como deve tratar a válvula, da hora que sai da sua indústria, que vai para o terceirizado, que lá ele trata e que ele volta. Eu quero que você fale sobre esse trânsito. Então, tanto na ida como na volta é importante se manter a válvula na posição que ela trabalha, né? Na vertical, que normalmente é vertical. Existem algumas válvulas para trabalhar na horizontal, mas são produtos específicos. Mas ela deve ser transportada na vertical, colocada dentro de caixote, e o ideal é que seja dentro de caixote, toda travada por
abraçadeira plástica, né? Cabos de aço, de uma forma que ela fique totalmente travada, e o ideal é que ela fique também tamponada, né? Ela fique tamponada para que não entre sujeiras, né? Porque a maioria das válvulas, principalmente de caldeira, elas são sede metal-metal, né? Então, tanto a sede como o obturador é de metal. Então, se você deixa entrar muita sujeira, né? Isso aí pode causar problema, né? No disco em si e atrapalhar a abertura da válvula. Então, o ideal é que ela vá para o cliente, porque muitos clientes, e até por norma, muita gente não faz, mas o ideal é que se fizesse o teste de recepção, que é para saber, para ter monitorar, né, se a válvula foi deixada lá há um ano trabalhando, será ela descalibrou durante esse período, né? Porque pode chegar em algum momento que você precise reduzir o tempo aí de calibração pelo processo do cliente em si. Então isso é uma forma de monitorar. Então, para você fazer um teste de recepção e ele seja correto, a válvula também tem que vir de forma toda travada, não venha jogada, deitada no chão, porque ali pode já modificar tudo, né, e você não tem um dado correto. Então, o ideal é tanto que venha do cliente como retorne dentro de caixote, travada, tamponada, né? E tem umas que tem alavanca, também tem que estar amarrada a alavanca para alguém não vá lá e tente levantar a válvula pela alavanca que vai acionar, né? Inclusive, isso também é um dos problemas que acontece no processo, que alguns equipamentos como caldeira tem alavanca e por norma pede para abrir pelo menos uma vez por mês ali, vai depender da frequência. Aquela abertura ali, ela não pode ser com pressão zero, né? Tem que estar pelo menos 70% de pressão do equipamento para que você só ajude a abrir a válvula, né? Então, se você forçar para abrir a válvula do zero, você acaba danificando a válvula também. E é uma coisa que você falou e precisa que os engenheiros compreendam. A gente está falando aqui, o Jackson, por exemplo, responsável na indústria. E aí ele terceirizou alguém para fazer a manutenção das válvulas e ele vai receber novamente na indústria. Então, é como ele falou, é necessário, o adequado até para receber, logicamente, uma empresa, uma indústria vai contratar uma terceirizada certificada, né? Isso, Jackson, porque ela precisa, é como ele falou aí, em calibração, porque quando a gente fala em calibração, a gente tem o meio metrologia, aferições. Então, é tudo uma área instrumental que envolve a questão das válvulas. Até o manuseio, como ele explicou, é preciso um procedimento. Você não pode pegar uma válvula de qualquer jeito e transportar ela. Eu vou levar ela de qualquer jeito. Aí pega aquele cara lá, Jackson, que está de cabeça quente, está estressado com o patrão, terceirizado, pega a válvula, bota de cabeça para baixo, chega na indústria de Jackson, entrega a Jackson. Jackson achando que está tudo certo, a empresa é gabaritada, certificada, já tem uma parceria de longos tempos, mas aquela pessoinha ali, aquele simples funcionário bagunçou tudo, e aí quando o Jackson vai colocar no lugar, e aí identifica um problema. E aí vem vários problemas, não é isso, Jackson? Exatamente. Positivo. Esses cuidados devem ter, tem que seguir isso aí, porque é propício a problemas certos aí na indústria, né? Então, perda de dinheiro, né? Perda de dinheiro e o pior não é nada. Vamos supor que a empresa que você atua, ela terceiriza, né? E você é o responsável pela equipe e a sua equipe já está esperando os equipamentos chegarem para você dar a partida, né? E aí vai sobrar para alguém. E esse alguém sempre vai ser quem? No caso aqui seria o Jackson, a pessoa do Jackson. Ia ter que dar conta porque que a válvula está isso, está aquilo, a pressão está alta, está baixa. Por quê? Porque é muito sério, gente, a questão de aferições, a questão de certificação, a questão que o Jackson falou de manuseio, a gente tem que ter cuidado com as válvulas, porque senão, quando chega na indústria, e esse recebimento, Jackson, não sei você que atua na área, eu não atuo nessa área, eu entendo um pouco, certo? Eu não recebo esse tipo de equipamento, tá? Eu sou responsável por terceirização. Sempre eu oriento esse cuidado no manuseio. Até quando eu chego lá no cliente, que eu estou vendo eles fazerem, né? Os serviços de terceirização, eu fico até a observar, mas sempre eu tenho esse cuidado de conversar. Ó,
cuidado ao colocar no carro, cuidado para não dar pancada, cuidado para essa válvula não virar, tem que ter cuidado, a gente precisa orientar, a gente é responsável técnico, sim, e quando a gente fala responsável técnico, tem peso, e aí, de repente, por conta de uma falha de uma terceirização, a pessoa do engenheiro Jackson pode até perder o emprego, a equipe dele pode ser comprometida, ficar mal vista, como se não atuou corretamente, e tudo por quê? Por conta de um trânsito entre terceirização e devolução, e infelizmente muitas indústrias, você sabe disso, Jackson, para economizar, ele não tem essa certificação de recebimento. E eu sinto essa falta, não sei você, eu sinto essa falta. O que você acha disso? Quando chega então, na fábrica. isso é uma questão mais cultural, né? É cultural. O pessoal quer mais chegar, tá, tem que funcionar, vamos colocar para funcionar, né? E tanto na empresa que faz a manutenção também, que aí para ele gera uma perda de tempo, né? Que ele vai ter que testar primeiro para depois desmontar e fazer a inspeção. Então, normalmente o pessoal faz quando o cliente exige, né? Que se faça a inspeção de recepção e anote lá na folha de dados quanto que foi recebido lá com a pressão de abertura das válvulas. No caso, a gente precisaria, quando o Jackson fala aqui culturalmente, a gente está falando industrialmente, questão de empresas, de uma empresa cobrar outra, na verdade, porque tudo, infelizmente, só cai sobre o responsável técnico, né, Jackson? Sim, E o sim. responsável técnico, para quem não sabe, ele responde criminalmente. Deus me livre aconteça alguma coisa, a gente esteja numa indústria, a gente esteja responsável, uma equipe ou um incidente, é mesmo acidente, o Jackson esteja em casa, não seja plantão dele, ele sendo o responsável, ele vai responder, ele vai ser convocado, ele vai ser chamado, vai haver perícia, e por que isso, por que aquilo. Então, tudo vai sobrecair na responsabilidade de quem? Do responsável técnico. Então, por isso, gente, engenheiro, que o Jackson está aqui falando sobre um tema que é de curiosidade de várias pessoas, válvulas e bombas, Jackson. Eu vejo muito ainda essa dúvida. Eu não sei se você, eu não sei porque você atua, talvez como você atua, as pessoas dominem. Mas eu sinto muito também a carência de se falar também em bombas. Então, existe vários tipos de bombas que a gente é responsável, né? E Sim. muitas vezes, em edifícios mesmo, Jackson, existem as bombas simples, e tem que ser manutenidas, e a responsabilidade técnica é do engenheiro mecânico. E, infelizmente, o engenheiro civil quer responder por tudo, né? E, às vezes, acontece uma falha humana e técnica também, por falta de conhecimento, por tentar economizar, né? E aí não contrata a pessoa responsável que tem atribuição, que tem seu artigo dentro da resolução, para fazer o seu papel. Porque o engenheiro aqui, por exemplo, na live, como o Jacques hoje está vindo, ele está vindo ensinar a gente como engenheiro, ele está vindo ensinar a gente como gestor, ele está passando um pouco de feedback, como deve ser como empresário, como deve contratar. A gente tocou em assuntos aqui sobre terceirização. Então, eu acho que o Jacques aqui abriu um leque de engenharia à visão social, porque o engenheiro ele precisa, Jacques, eu acredito, e eu quero que você também dê a sua opinião. Eu acho que ele deve se valorizar mais. Eu acho que ele tem que entender que quando ele abre uma ART lá, aquele termo de responsabilidade que pode botar a gente na cadeia, né? Infelizmente, e responder por uma equipe, como você falou, que está de cabeça quente, aquele cara vai lá e faz aquilo ali mal feito, e aí dá uma explosão, por exemplo, numa caldeira, e quem vai responder é o engenheiro mecânico. É o engenheiro da obra, é o engenheiro eletricista, depende da área da atuação. A gente está aqui focado hoje com o engenheiro mecânico, com o engenheiro de segurança do trabalho. E a gente está falando de válvulas. Quando a gente fala de válvulas, se enquadra dentro da NR13. Então, a NR13, ela está até em atualização, né, Jackson? Inclusive, ela está em Isso. atualização. Hoje, o Ministério do Trabalho, antigo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, já está em novas adequações, porque é uma área de muito risco, não é verdade? Sim, sim. Uma área que você tem que ter bastante cuidado, né? E essa questão da valorização é simples, né? Quando o cliente não quer fazer o certo, pelo menos eu, né?
Eu digo a ele que não tem como fazer isso fora daquele ali. Tem aquele parâmetro, ele tem que seguir aquilo ali. Aí, se outros vão lá e fazem, né, cada um assume, né, da forma que acha correto, né? Então, eu acho que o primeiro passo é mostrar ao cliente, né, quando que está errado e que tem que fazer o certo, inclusive mostrar ele através do dinheiro, né? Porque normalmente ele entende quando se fala em dinheiro, né? Mostrar a ele o quanto que ele pode pagar por um erro ocasionado aí por um serviço feito de forma incorreta, né? Jackson, você que trabalha nessa área industrial, a gente sabe que tudo exige, tudo, a gente é regido por normas, né? As Sim. pessoas podem até pensar que não, mas somos regidos por normas. Certificações normalmente são anuais, calibrações são anuais, instrumentação, inclusive, que a gente usa para aferir outros equipamentos, são certificados anualmente, muitas pessoas não sabem disso. Precisam Uhum. estar aferidos, precisam ser certificados para que a gente também trabalhe com segurança, né? Não é, Jackson? Então, assim, as empresas, já que você é de indústria, da área industrial, você falou da parte cultural, certo? O que é que Certo. você acha delas? Elas seguem o parâmetro ou elas preferem, por conta da produção, segurar o máximo e atuar somente na corretiva? O que é que você vê? Agora a gente está falando socialmente, culturalmente. Você pode falar de forma nacional, internacional, não é para comprometer ninguém. A gente está falando aqui tecnicamente. Certo. Então, a maioria, não vou colocar a maioria, muitas empresas, principalmente de porte menor, elas só executam, né, as coisas quando elas são fiscalizadas, né? Normalmente funciona dessa forma. As maiores normalmente seguem os padrões, né, com relação a tudo, rastreabilidade, né, inspeções. Ela normalmente segue todos esses parâmetros sem precisar que alguém vá lá e cobre, né? Normalmente é assim. As menores, as pequenas, querem economizar, tal, quando não tem cobrança, eles normalmente não querem fazer. Acontece normalmente isso. Você acha que as grandes, quando a gente fala grande, gente, é grande, é indústria de porte maior. Você acha que elas são rigorosas? Porque, por exemplo, quando elas adquirem uma certificação ISO, por exemplo, uma qualidade, né? Ela adquiriu aquela qualidade, ela adquiriu aquela certificação, viu aquela consultoria, preparou. É somente por isso, para manter essa certificação? Porque, às vezes, a gente vê muito falar, por exemplo, compliance. Muitas empresas têm lá, né, valores. E quando a gente puxa o histórico das empresas, hoje a nível internacional, elas podem ter tudo, menos isso. Não é verdade? E assim, o que é que você acha desse ponto de vista das indústrias ainda nos dias de hoje? Você como profissional. Então, normalmente quando alguém faz alguma coisa, tendo em vista o retorno em si, né? Essa questão de ter cuidado com o funcionário, né? Que toda a parte de segurança realmente são muito rígidas, mas porque também eles visam que eles vão gerar grandes contratos, né? Vai ter um retorno com relação a outros clientes que vão exigir que ele tenha um sistema de qualidade, um sistema de segurança. Normalmente, né? Eu acredito que todo esse trabalho é feito não só pensando no, no pessoal, né, em si, pensando no retorno, né, que todo mundo trabalha dessa forma, né, pensando no retorno financeiro também. Até porque a indústria, você sabe que você como engenheiro mecânico, numa indústria, tem grandes impactos entre você e o engenheiro de produção, né? Porque você diz, ó, tá chegando o dia da manutenção, a gente vai se organizar para fazer a parada. E o engenheiro de produção fica segurando, a máquina parou. Mas a gente, mecânico, a gente não permite isso. A gente tem um planejamento, tem uma programação e a gente parte com tudo. Você já passou por alguma dificuldade dessa, por uma experiência dessa? Assim, não, Glenda, porque assim, na maioria das vezes eu presto o serviço, né, o cliente, né? Então essa dificuldade em si aí é mais para quem realmente participa de dentro do processo do cliente, né? Então, Da gestão. como normalmente eu participo fora desse processo, eu só sou chamado para que esse processo seja concluído,
eu não tenho muito essa dificuldade, não. É, a sua sorte, porque eu já atuei como terceirizada em outras áreas, mas eu Entendi. já vi, assim, estresses, né? São estresses, né? Que a gente pode falar. A E, palavra acho que correta é essa. De engenheiro de produção e engenheiro mecânico. Porque estava precisando parar a fábrica, já estava em tempo de parar a fábrica, as terceirizadas já estavam contratadas para a parada, e as pessoas às vezes não entendem por que parada, não entendem, né? O significado de parada é parar os equipamentos, para fazer manutenção, recompor peças, com planejamento, tudo organizado para que não haja falhas como o Jackson aqui apresentou, por exemplo, com válvulas. E a gente faça o máximo para minimizar impactos, logicamente que a gente está falando de vidas. Quando a gente tem uma caldeira, quando a gente tem válvula, a gente tem pessoas manuseando equipamentos. Então, sim, se algo dá errado, a gente vai perder ali vidas. E a gente não está falando de poucas vidas, a gente está falando de indústrias. O Jackson aqui trouxe o conhecimento de grande porte. E, tecnicamente falando, quanto maior o porte de uma indústria, maior é o risco, a periculosidade, tudo. Salubridade, a gente aqui é engenheiro, não sei se você é, no meu caso que também sou perita, a gente vê muitas indústrias, às vezes camuflam também, né, alguns acidentes, para que não caiam e não percam, no caso, a certificação. Ela se preocupa, como você falou, a preocupação, às vezes, de uma indústria é o retorno que ela vai ter. Então, se ela foca no objetivo dela, que ela é um CNPJ, né, Jackson? A gente cuide da nossa vida. E eu queria que você, aqui, para finalizar, você falasse agora qual a sua mensagem como engenheiro mecânico. Vou pedir 2 mensagens a você, tá? Se na terceira, se você vier 3 vezes, aí você faz um pedido a mim, tá bom? Ficou fantástico. Eu quero que você deixe primeiro uma mensagem, porque nós somos ABMEC-anos, você sabe disso, e a gente compõe hoje a ABMEC de Alagoas. E para quem não sabe, a sigla significa Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos, só que a nossa seção é Alagoas. Eu quero que você deixe uma mensagem aqui para a gente, ABMEC-ano, para quem ainda não é da ABMEC, e algo da sua área mecânica. E depois, você deixa uma mensagem também para a área de segurança do trabalho, que eu acho riquíssima também, eu acho fantástica. Eu me senti engenheira, sinceramente, quando eu fiz engenharia de segurança do trabalho. Aí eu me encontrei de verdade na engenharia mecânica. então, independente da área, na realidade, né? Ia falar engenharia mecânica, mas independente da área, eu acredito que para ter sucesso aí a gente tem que estudar bastante e que não adianta achar que, vou sair da faculdade e vou dominar o mundo aí, que não é tão simples, né? Então a gente tem que estudar bastante e se for fazer uma coisa, por mais que seja nova aí, tem que se debruçar e estudar muito mesmo para que você fale com propriedade, né? E, inclusive, isso aí é repassado para o cliente, muitas vezes ele absorve, paga mais caro só pelo seu conhecimento aí que você demonstrou, que você mostrou aí do porquê que estava errado, né? Com relação à segurança, né? Eu acredito que hoje não tem condições de trabalhar sem a segurança, né? Todo esse fator vida aí, né? É importante na indústria. Como a gente falou, independente do que o cliente queira resultado financeiro, ele vai ter que cuidar aí, né, fazer procedimento, fornecer EPI, né, EPC, treinamento, né, tudo isso aí tenta chegar aí ao melhor resultado. Né? E qual mensagem você deixa para as pessoas que são treinadas e que muitas vezes a empresa investe bastante, vamos supor, contrata o Jackson. Jackson, eu quero que você dê um treinamento de segurança. Temos aí equipamentos de grande porte, temos aí caldeiras e a gente tem muito equipamento de aquecimento. Eu quero que você faça um treinamento de NR13. Qual a mensagem que você deixa para esses, digamos, alunos que você vai preparar, vai capacitar, treinar? Qual é a observação que você deixa para eles, que muitas vezes eles se deixam se perderem no ar e perdem o tempo ali, até mesmo no telefone? Isso, né? O interessante é que independente do assunto, né? E caldeira principalmente, né? O operador em si, ele tem que se aprofundar muito também,
inclusive conhecer todos os procedimentos de partida, parada, de equipamento, porque ele se torna um responsável, né? Além dele pode ocorrer morte, né, dele, ele pode também gerar morte em diversos outros que estão ali próximos, né? Que caldeira, quando explode, não é pouca coisa não, né? Muito. Inclusive essa aí, né, a primeira, né, que foi registrada aí nos Estados Unidos, foram 58 pessoas mortas, né? Então é uma coisa que é necessário realmente ter esse cuidado, né? Então, se fizer, faça bem feito, né? As pessoas precisam compreender que existem direitos e deveres, né, Jackson? E que Com a gente é certeza. preparado para atuar. A área da engenharia mecânica é muito pesada, pesada mentalmente, eu diria psicologicamente e diria braçalmente. Não sei se você concorda, porque Sim. exige muito da gente, é muita responsabilidade técnica. A gente tem que estar sempre de olho na nossa equipe, nos nossos membros, no caso da gente que tem colaborador, nos funcionários. Por quê? Porque se as pessoas ainda não compreenderam, eu, Jackson, pelo menos, eu acredito que você também, pela sua cultura, que eu acho que vai do pessoal primeiramente, e depois a gente adquire um conceito profissional, né? E a gente vai buscando e traçando as nossas metas. Eu quero chegar na minha velhice, por exemplo, e eu tenho uma boa visão. Eu quero chegar na minha velhice, eu quero ter uma boa audição. Então, eu acho que, no mínimo, um colaborador, principalmente numa indústria, né, Jackson, que a gente ouve muito ruído, deve, no mínimo, fazer a parte dele, que no caso é usar os EPIs. É como o Jackson falou. O fabricante, o dono da indústria, os empresários, gestores, tem que disponibilizar os EPIs. Mas o colaborador também tem que usar os EPIs. Não adianta o Jackson estar na área e eu usar o meu protetor auricular, o meu óculos, e quando o Jackson sair, eu tirar. Porque daqui a 20, 15 anos, quem vai perder a audição não é o Jackson, é a Glenda. Quem pode perder uma visão por conta de apenas uma faíscazinha, um corte de um disco, uma laminazinha, uma faíscazinha, é a Glenda. O Jackson preparou, o Jackson treinou, a empresa, a indústria forneceu os EPIs, e aí aquela pessoa simplesmente, né, Jackson, acha que está tudo certo, está tudo normal, a saúde dele, a juventude dele é pro resto da vida, né? É imutável. Diga aí o que é que você acha disso. Tem que lembrar que sempre vai ter alguém esperando, né? Por mais que seja mãe, esposa, filho, né? Então, tem que ter esses cuidados aí. E você bem pontuou aí, né? Às vezes a gente provoca a própria morte, né? Que a gente já viu acidentes e as pessoas provocam a própria morte. Faz uma falha lá, comete um erro e provoca a morte de várias pessoas. E aí, quando a gente provoca a própria morte, a gente faz um estrago na nossa família. Quando a gente provoca a nossa morte de várias pessoas, a gente provoca um dano na nossa família e na de várias famílias. E a nossa família ainda sofrerá pressão por um erro que foi nosso. Eu acho que não custa nada a gente dar atenção a cada dia, né, Jackson? E um dia por vez, com calma, tentar desacelerar mais. Ah, hoje eu estou de cabeça quente. Esfria a cabeça, entra no campo, entra na área e tenta dizer assim, pensar, né? Não, isso aqui eu tenho um compromisso profissional. O meu pessoal, eu tive uma briga com a minha esposa, não estou bem hoje, com o meu marido, o meu filho está me dando dor de cabeça, eu não estou legal, a mulher tem TPM, né, Jackson? Deixa isso fora um pouquinho, acalma o ânimo, bota um sorriso no rosto, os olhos, né? Mas, e toca. Toca com responsabilidade, toca com a certeza de que nada está sob controle e que a gente nunca tem certeza de nada. Tudo é muito incerto. Não é verdade? Sim. Isso aí. Já está finalizando, né? A live? Não, você tem 5 minutos. Pode ficar à vontade. Então, você já perguntou também sobre a questão do transporte, né? Que você falou aí, né? Eu vou ver se eu dou continuidade aqui em algumas coisas aqui antes que
que termine, Mais né? 5 minutos para a gente aprender com você. Então, vamos lá. Se eu só dar só continuidade naquelas siglas que a gente falou em inglês, né, que é uma coisa também que é diferencial, que é o diferencial de pressão, né, também da válvula, e existe também por normas. Uma diferença entre a pressão de abertura e fechamento, isso é norma também, que também você vai encontrar alguns termos como blowdown, né, esse termo aí também em inglês, que também é encontrado. Então a gente falou PSV, Pressure Safety Valve, PRV, Pressure Relief Valve, que é a válvula de alívio, né? Blowdown, Simmering. Então, na indústria, aí, por isso que também a importância do inglês, né? Dentro da engenharia. Né? Por mais que a norma peça que tudo seja traduzido, mas para traduzir, né? Você precisa também entender ali, para colocar uma melhor tradução, para que todo mundo entenda a mesma linguagem, né? Boa essa. Então, é importante aí, né? Principalmente o pessoal que está entrando no mercado, realmente o inglês é importante, né? Independente do segmento, vai ter bastante isso. E as empresas maiores, multinacionais, né? Exigem bastante que se tenha uma segunda, terceira língua falada. Jackson, qual a mensagem que você deixa para os alunos que assistiram sua live? Os que estão ingressando na engenharia? Seja qual foi a engenharia? Qual a sua Bom, mensagem hoje como profissional? Bom, busquem conhecimentos, né? Em livros, se não for em livros, né? Caso tenha como investir, né? Tentar buscar também cursos bons, né? Porque existe também hoje em dia muitos cursos, mas que não são bons, né? São só questão de marketing, então isso é uma coisa que tem que analisar bem no mercado. Tirem dúvida, tente sempre buscar profissionais de referência no mercado aí para que você possa tirar dúvida, né? Porque normalmente esses profissionais já tiveram bastante experiência no mercado, tanto ruins como boas, e eles podem dar um segmento melhor aí, né? Uma linha para que você possa seguir. E se você tem um sonho ali, né? Daquela área de abrangência ali, de atuação sua, foca nela lá, estuda bastante que uma hora dá certo, né? Tem que tentar, tem que persistir aí. Muitas das vezes só a inteligência não dá conta não. Né? Tem que ter a persistência, tem que ser maior do que a inteligência, né? Que eu já vi muitas pessoas muito inteligentes não avançarem, né? Por questão que é acomodado, mas é muito inteligente, mas não tem esse esforço para chegar onde quer. É porque desafios ficaram para ser encarados e enfrentados, né? Eu acho que a todo dia um engenheiro, principalmente quem egressa na engenharia, precisa lidar com isso, né, Jackson? Vai ter dia de trabalhar aí 24 horas, 48 horas colado. Quem trabalha em indústria tem problemas aí, principalmente em paradas, que eles fazem o planejamento, tem um cronograma, né, Jackson? Tudo certinho, mas sempre tende as coisas sair do controle, porque a gente está falando de máquina. E a gente faz a programação humanamente falando. De estudos, a gente tem cálculo, a gente tem programação de entrada, de saída, de quantas horas vai se gastar no serviço. Mas tudo pode vir ser diferente, porque a gente é cheio de desafio, mas a gente não pode desacreditar. Principalmente como o Jacques falou, principalmente quando é uma pessoa que é inteligente, uma pessoa que se debruça em livros, uma pessoa que se capacita. Uma dica que eu deixo, eu acredito que o Jacques vai concordar comigo, ver a credencial aí da instituição que vai entrar, dos cursos, né, Jackson, antes de entrar. Para a gente no final não ter problema, não é verdade, Jackson? Com certeza, né? Hoje em dia tem muito marketing, mas aí tem que ter bastante cuidado aí em qual instituição vai escolher para não jogar o dinheiro fora, né? É verdade. Jackson, o nosso tempo está acabando. Muito obrigada. Se tiver oportunidade para outra abordagem, para outro tema, a BMEC está com os braços desse tamanho aberto para vocês, viu? Para você também. E se prepara, que em breve a gente vai estar no presencial, viu? Conto com você, viu? Tranquilo. Vamos lá. O que precisar, se alguém tiver dúvida aí, né? Se eu puder responder. Com certeza. Se tiver de dúvida aqui, eu mando para você, tá joia? Tranquilo. Muito obrigada, em nome da BMEC, e sinta-se abraçado por todos nós. Eu que agradeço o convite.
Precisando, né? Até numa próxima oportunidade. Tamo junto aí. Com certeza. Obrigada aos convidados, aos amigos que estão aqui, a Paula, o Carlos, a Liana do Pará. A gente aqui conosco.